E aí, amigos, beleza? Vamos hoje para mais um exercício. Vamos falar de treliça. Vamos resolver uma treliça, esta aqui apresentada pelo método dos nós ou Cremona. Mas primeiro eu quero fazer algumas considerações. Aproveita, pega papel e caneta e vamos anotar, que é importante. Primeiramente, a gente tem que observar a treliça e verificar se ela é simétrica ou assimétrica, né? Vamos verificar se ela é simétrica geometricamente, né? Quer dizer, a forma dela, se eu dividir ela aqui ao meio, um lado vai ser igual ao outro. Olha só, essa base é A, essa também, né? E essa altura, ela serve para todas. Então, quer dizer, geometricamente, ela é simétrica. Agora, vamos ver se ela é simétrica de carregamento. De carregamento, eu tenho aqui a carga 8P e 4P. Quer dizer, um lado está com 8, o outro lado está com 4. Então, ela não é simétrica, ela é assimétrica. Infelizmente, se ela fosse simétrica, né, tanto de carregamento como geometricamente, a gente poderia já somar, né, as cargas. Se aqui fosse 8 e 8 aqui, a gente poderia somar 8 e 8, 16, dividir por 2. Então, quer dizer, cada reação de apoio ia pegar 8P de carga, né? Mas como ela não ela é assimétrica de carregamento, então a gente tem que calcular esses valores para encontrar o RA e o RB. Isso é bom que a gente vai aprender a calcular, né? Beleza, essa é uma informação que a gente tem que observar se a treliça é simétrica ou assimétrica. Outra coisa, a gente tem que observar que na treliça a gente vai trabalhar com duas equações de equilíbrio. O que é isso? A gente vai trabalhar com a somatório das forças na vertical e das forças, né, a somatória das forças na horizontal, que é igual a zero, que é igual a zero. Somatório de momento igual a zero, não vamos trabalhar. Por quê? Porque a gente trabalha a treliça pelo método de nó, ou seja, é uma partícula, né? Tem um nó aqui, seria esse aqui, a junção das barras, né? Essa junção aqui são os nós. Né? Eu tenho um nó que é uma partícula que a gente trabalha nesse processo, né? Nesse método de nós. Então, como a gente trabalha com a força, como está esse 4P, tem essa força aqui, eu poderia ter outra aqui subindo também, nesse nó. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma compressão. Né? Não existe um braço de alavanca, não existe distância para a gente calcular o momento. Eu poderia também tanto ter na vertical, como eu coloquei, como ter uma força na horizontal. Eu poderia ter também uma força saindo, pode ser na horizontal, pode ser nesse sentido, pode ser nesse sentido. Nesse caso aqui é uma tração, porque essa força ela está puxando o nó. Aqui é tração e aqui é uma compressão, né? Que ela está indo em encontro ao nó. Observando que quando for tração, nós vamos colocar o sinal positivo. Ou seja, quando o resultado der positivo, quer dizer que é uma tração. Quando o resultado der negativo, quer dizer que é uma compressão. Vamos para mais umas observações. Duas regrinhas para a gente definir se alguma barra dessa treliça ela é zero, ou seja, ela não tem uma força normal interna nela, que seria a força de tração ou de compressão. Como a gente descobre isso somente observando, sem fazer nenhum cálculo? Simples. Se eu tivesse uma barra nesse sentido, na horizontal, um nó aqui, outra barra e uma barra subindo, né, na vertical, eu teria aqui, por exemplo, posso colocar aqui F1 e F2 e aqui eu poderia colocar F3. Nesse caso aqui, eu tenho 3 barras, um nó sem carregamento. O nó não pode ter carregamento, só tem barras, não tem nenhuma força sendo aplicada no nó. Então, essas duas barras elas têm que ser colineares, ou seja, elas têm que ter a barra F1 e F2 tem que estar na mesma linha. E uma terceira barra, essa sim, a F3, ela é zero. Por quê? Vamos lá. Somatório das forças na horizontal, que é igual a zero. Então, eu tenho a força F1 e eu tenho a força F2. Ou seja, F1 e F2 são iguais. Então, elas não são zeradas. Somatório das forças
na vertical. Eu tenho a força F3, que é igual a nada, né? Igual a zero. Então, eu já posso definir que essa aqui é zero, desde que não tenha carregamento no nó. Essa barra F3, ela pode estar nesse ângulo de 90 ou em outro ângulo, né? Pode estar numa diagonal, não tem problema. No terceiro caso, se eu tivesse um nó e duas barras concorrentes, seria uma na horizontal e outra na vertical, eu poderia ter aqui a F1, poderia ter a F2. Eu posso de cara observar que essas duas barras são zeradas, desde que o nó não tenha carregamento. Por quê? No somatório das forças na horizontal, eu tenho o F1 que não vale nada do outro lado, não tenho nada aqui, né? Então é igual a zero. E o somatório das forças na vertical é igual a F2, que é igual a nada. Não tenho nada aqui do outro lado, é zero. Então eu posso afirmar que essas duas barras são zeradas também. Não existe tração nem compressão, desde que os nós não tenham carregamento. Sobre as forças externas, são as reações de apoio, né? A gente tem na treliça forças externas e internas. As externas são os carregamentos, que são esse, no caso aqui, o 8P e o 4P, e as reações de apoio, né? O RA, RB, e eu tenho aqui uma força H horizontal em direção à direita. Essas aqui são as forças externas. Força interna são as forças normais de compressão e de tração e não tem momento, porque não tem distância, trabalhando pelo método dos nós. Essa treliça, ela é isostática. Por que ela é isostática? Veja bem, essa treliça ela é isostática. Como que ela é isostática? Eu tenho aqui, ela é uma treliça plana. Então, para a treliça plana, eu tenho um D valendo 2. Isso aqui é uma definição já. E eu tenho aqui o B, que é a quantidade de barras. Eu tenho o R, que é a quantidade de reações. As reações são os valores, as forças externas. E tenho o D, que eu acabei de falar, e o N são a quantidade de nós. Então vamos observar isso aqui, eu vou colocar os valores. Olha só, o B, ele significa, são as quantidades de barras, né? As barras, eu tenho aqui 7 barras, mais as reações, que eu tenho o RB, RA e o HA. Então são 3, um total de 10. E eu tenho aqui o D, que vale 2, por convenção de treliça plana, e tenho 5 nós, que vale 10. Como são iguais, né, os valores, então ela é uma treliça isostática. Bem, agora vamos realmente começar a resolver essa treliça. Isso aí só foi uma explanação para a gente começar a entender. Isso é importante você ter anotado, né, que são regrinhas para a gente entender a treliça. Bem, vamos lá. Primeira coisa que é para resolver uma treliça, como a gente não tem reação de apoio, né, é descobrir as reações. O sistema é o mesmo que a gente resolve as vigas, né? Mesmo sistema, RA mais RB, né? É igual 4 mais 8, 12P. Vamos lá. Eu tenho aqui uma força H, que ela está ali registrada, mas ela vale nada, zero. Primeira coisa para começar a resolver as reações de apoio é definir um lado que o momento será zero. Então eu vou definir que esse lado aqui vai ser o lado A. Então vai ser aqui o ponto A, que vai ser igual a zero. Eu tenho que começar pelo outro lado até chegar no lado que eu defini que é igual a zero o momento. Então eu tenho que começar pelo lado RB. Então eu tenho aqui RB até chegar aqui no RA vale 2A, né? Eu tenho um A e um A, então ele vale 2A. Então é vezes 2A. Essa força está subindo, a convenção nossa é sempre a mesma de antes, né? É positivo. Agora as cargas que forçam para baixo são negativas. Quais são essas cargas que eu tenho? Qual que é a próxima carga que eu tenho? 4P. Então anota aqui, menos 4P. Até chegar no RA, eu tenho meio A mais um A, né? Então vai ficar vezes 1,5A. Vamos lá. Próxima carga, menos 8P, vezes a próxima distância até chegar no RA. Eu tenho aqui, está na metade, né? Eu tenho aqui meio A. Então é 0,5A, que é igual a zero. Agora é só calcular isso tudo aqui. E eu já vou fazer direto, né? Para adiantar um pouquinho. Prontinho, observe bem.
Eu calculei aqui, né? 4 vezes 1,5 dá 6, 8 vezes meio dá 4. Então agora é só passar tudo para o outro lado, tá negativo, vai passar positivo. 6 mais 4, 10, passou positivo. Esse 2 está multiplicando RB, passa dividindo, certo? Aí ficou um A em cima e um A embaixo. Corta, corta. Vai ficar, esse aqui divide, né? Vai ficar 10 dividido por 2, dá 5, 5P. Esse é o valor de RB. Eu coloquei aqui que o valor total das cargas é 12P. Então, 5 menos 12, né? Vai sobrar RA igual a 7P. Pronto. Temos agora as reações de apoio. Vamos agora calcular as tensões, né? De tração ou compressão nas barras, ok? Vamos lá então. Vamos agora calcular como eu disse, as forças, né, nas barras de tração e compressão. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que fazer o diagrama de corpo livre, que é o nosso DCL. Primeiro a gente vai escolher um nó que a gente possa estar iniciando o nosso cálculo. Veja uma regra. Veja bem como funciona essa regra. A gente tem que calcular um nó, né, procurar um nó que a gente tenha no máximo duas informações desconhecidas, ou seja, duas barras de valores desconhecidos. Porque se a gente tiver 3, como por exemplo, eu tenho aqui o C, eu não tenho nada conhecido aqui. Aqui no D eu tenho uma carga 8 conhecida, mas eu tenho 3 barras desconhecidas. Eu não posso calcular dessa maneira. Por quê? Como eu disse no início, foi importante anotar, a gente vai trabalhar com duas equações de equilíbrio. Então, no máximo, eu posso ter duas barras desconhecidas. E se eu tivesse 3 equações, 3 barras, mas não é o nosso caso. Beleza? Vamos lá. Quais são os nós que eu posso trabalhar com duas informações desconhecidas? Eu tenho aqui o E não pode, tem 3, ó. O D não pode, o C não pode. Então, pode ser o A, que eu tenho aqui uma informação RA conhecido e essas duas desconhecidas. Eu posso. Aqui também o RB é a mesma coisa. 2 e 2 desconhecidas e uma conhecida. Aí pode. Então vamos começar pelo nó A. Vamos definir que o nó A é o melhor. Vamos primeiro desenhar o diagrama, né, de corpo livre. Eu tenho aqui o nó. Desse nó eu tenho essa barra. É a barra AD, então vou desenhá-la aqui. Como que eu sei que ela é o meu AD? Porque ela sai, a gente define que o nó tem sempre forças saindo dele, tracionando ele, nunca fazendo compressão, certo? Sempre que a gente desenhar o diagrama de corpo livre, nosso DCL, sempre desenhar as barras saindo dele. Então, sentido sempre tração. Pode ser que nós estamos enganados, pode ser que seja compressão, mas a definição inicial para o diagrama fica como tração, ok? Aqui eu tenho um ângulo, né, de 45. Esse aqui é o meu NAD, porque está saindo, vai de A em direção a D. Então aqui é o meu NAD. E esse aqui é o meu NAC, porque está saindo de A até o C, beleza? Como que tem um detalhe, eu não consigo calcular uma barra inclinada, seja qual for o ângulo. Então eu tenho que fazer uma decomposição dela. Essa aqui eu não preciso fazer decomposição, pois ela já está na horizontal, né? Se tivesse na vertical também não precisaria. Então não preciso trabalhar com decomposição na barra NAC. Vamos fazer uma decomposição bem aqui do lado. Olha aí, aqui está a nossa decomposição da barra NAD. Eu fiz a decomposição, então criei duas, né? Como aqui está meu ângulo, né? O ângulo 45 está aqui. Aqui fica sendo o NAD seno de 45, ou seja, sem ângulo. Olha só, para você saber onde colocar o seno e o cosseno. Aqui tem ângulo definido? Não. Então é NAD sem ângulo, seno de 45. E aqui NAD cosseno de 45 com ângulo. Então aqui é o cosseno. Pronto, tá decomposto a nossa barra NAD, fica fácil de resolver agora. O primeiro caso, fazer o cálculo pela vertical ou pela horizontal? Pela vertical, eu tenho agora bem mais fácil, né? Que eu tenho aqui, que eu esqueci de colocar, eu tenho uma força, né? Que é o RA,
que o RA vale 7. Então eu tenho uma força conhecida na vertical e tenho outra força conhecida, tá aqui, ó, na vertical também. Então vamos começar pela vertical. Sempre eu prefiro começar pela vertical, fica mais prático, a conta mais rápida. Olha só, já fiz direto aqui para adiantar um pouco. Somatório das forças na vertical, eu tenho, o que eu tenho na vertical? Eu tenho 7P subindo, então 7P positivo. Eu tenho aqui também agora o NAD, seno de 45, subindo, né? Então é positivo também. Esse 7P está positivo, somando, passa para o outro lado negativo. E o seno está multiplicando, passa dividindo. Calculando isso aqui, dá menos 9,9P. Isso quer dizer que a barra NAD, que é essa barra aqui, ó, ela vale 9,9P. Negativo, né? Se ela é negativa, ela está fazendo o que? Ela está tendo uma compressão. Então ela está, olha só, o sentido da seta, ela está comprimindo no sentido do nó. Tanto vale para NAD ou na posição NDA, né? Que é o sentido oposto. Ela está comprimindo. Então essa peça aqui, ela vale uma compressão. Vamos para a barra NAC. Vamos calculá-la. Agora vamos fazer o somatório das forças na horizontal, né? Que a gente conseguiu com a vertical o valor do nosso cabo, da nossa barra NAD. Agora vamos conseguir a nossa barra NAC, que é esta aqui. Como que a gente faz isso? Somatório das forças na horizontal. O que eu tenho na horizontal? Eu tenho a própria barra NAC, sentido está para a direita, porque uma coisa, vou colocar aqui, ó, o que vai para a direita e o que sobe, positivo e o restante negativo, certo? Então o que eu tenho para a direita? Eu tenho o NAC, positivo, e tenho também o NAD, que também positivo. NAD, cosseno, né, que é a componente da decomposição do NAD, cosseno de 45, certo? NAC vai ficar, o NAD a gente já tem um valor, que é menos 9, então mais com menos 9,9 cosseno de 45, que é igual a zero. Eu já vou fazer direto, NAC, esse aqui está negativo, vai passar para o outro lado positivo, já multiplicando o cosseno de 45, que vai dar 7P. Então, essa peça aqui, a NAC, ela vale 7P positivo. Quando é positivo, ela é uma tração. Ela é uma tração, então ela está saindo do nó, puxando o nó. Tanto faz do sentido NCA ou NAC. Então ela está tracionando. Beleza, já temos agora duas barras. Vamos para a próxima. Pessoal, como esse vídeo ficou um pouco longo, vamos para a segunda etapa. Clica aqui nesse local. É a segunda parte do nosso vídeo, beleza? Vamos terminar o cálculo da treliça no próximo vídeo. Valeu!